Olá, amados. Nós estamos aqui no nosso Papo de Reino. Eu sou o Bispo Fernando Castilho e eu quero dar continuidade à nossa conversa. No nosso papo anterior, a gente falou sobre o intento de Deus, a ideia de Deus de poder colonizar a Terra, de criar um mundo novo. E Ele colocou Adão. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre a terra. Deus não mandou o homem dominar sobre homens, Deus mandou dominar sobre o mundo vegetal, o mundo animal, o mundo aquático. Interessante isso. E Deus, quando Ele diz domínio, então Ele está dizendo reino, porque essa palavra no hebraico, domínio, é malaká, que significa reino, administração, controle. Deus estava trazendo um governante para a terra. É uma espécie de colonização que nós vamos entender um pouco mais lá na frente. É como, por exemplo, eu tenho um reinado, uma outra nação onde eu sou rei, então eu quero descobrir um rei, uma outra terra, e eu quero que o que tem na minha terra, no meu ambiente, tenha também nessa terra que eu descobri. É isso que é a ideia de Deus. E aí, o que a gente está entendendo aqui? Deus colocou Adão e disse: meu filho, está aqui, vou te colocar no melhor lugar, vou te colocar em tudo que você vai ter, você vai estar dominando tudo, né? E Deus deu orientações: só não coma daquela árvore, lembra? Deus colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem foi e comeu, né? E a gente já sabe essa tragédia que houve. Então o homem perdeu o reino, ele perdeu o domínio da terra. Interessante, quando você lê Lucas, lá no capítulo 4, quando Jesus estava sendo tentado por Satanás, a última tentação foi essa: ele levou Jesus a um alto monte e mostrou todos os reinos do mundo. Olha que coisa, tudo, mostrou tudo e disse: tudo isso eu te darei, porque isso me foi dado, Jesus, e eu vou te dar se você me adorar. Então, quem deu isso para Satanás? Adão. Adão deu o domínio da terra. Então houve a perda do reino, né? Ou seja, houve um fracasso de Adão. Resumindo, Adão afastou-se da graça divina e perdeu o seu reinado. Tudo que você vê, por exemplo, quando você vê depois do Gênesis, você vê o esforço de Deus para trazer isso. O interessante é que a primeira profecia bíblica, Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus já falando para Satanás, disse: você está vendo essa mulher que você acabou de enganar? Pois ela terá um descendente, e ele vai esmagar a tua cabeça, e você vai morder o calcanhar dele. Ou seja, Deus já está providenciando já o Messias, o ungido, o rei, que pisaria na cabeça da serpente. E isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus foi à cruz. Então vamos continuar aqui. Então Adão perdeu esse domínio. E aí, por isso, a religião, como eu já falei, ela tenta aproximar o homem de Deus, né? Muitas vezes uma aproximação inútil. Por quê? Porque essa aproximação vem dele, né? A religião é religar, religare no latim, é como se eu estivesse religando o homem a Deus, né? Como se ele tivesse perdido, então eu uso o meio para poder ligar ele a Deus. Não, esse meio veio do céu. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então Adão perdeu o domínio, e aí houve o fracasso da raça humana. Satanás começou a imperar no mundo, e aí vem quem? Vem Jesus na plenitude dos tempos, e aí ele vem para devolver o reino ao seu Pai. Então, querido, existe muitas que eu chamo de, são ideias errôneas sobre Jesus, né? Muitos dizem não, que ele é o que veio dividir a história, né? Que ele é, não, Jesus ele é visto
pelas religiões como um profeta. O judaísmo vê ele como um profeta. Jesus não é um profeta, Jesus é rei, né? Muitos admiram Jesus, mas uma coisa interessante, Jesus, ele veio para trazer e devolver o reino ao seu Pai. Isso é muito importante. O objetivo da vinda de Jesus é essa, é ele trazer de volta o reino, ou seja, devolver o reino, colocar o homem no estado original que ele havia colocado, que Deus tinha criado o homem. Então, querido, isso é muito importante a gente entender isso. Tudo que Jesus fez, tudo, imagine, suas orações, seus ensinamentos, suas operações de cura e seus milagres, tudo que você vê nos evangelhos, isso foca o reino. Sempre ele pregou sobre o reino, sempre ele disse, é o reino de Deus é, isso é como o reino, já viu? Você lê os evangelhos para você entender a mente dele, para você compreender o reino de Deus. Então, isso é muito importante você entender. O objetivo da vinda de Jesus, Mateus capítulo 4, versos 17, a primeira aparição pública dele, ele já foi falando assim, ele disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista pregou sobre isso, né? A primeira pregação de Jesus foi essa. Os discípulos pregaram sobre o reino. Então, Mateus 5,3, Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reino, né? Então, esse foi a primeira aparição pública de Jesus. Por quê? Existe a religião, ela conflita com o reino. Como assim, bispo? Sim, querido. Imagine, a religião, ela deixa o ser humano preocupado até que ele descobre o reino. Que bom, né? Mas a religião é o que o homem pratica enquanto ele não descobre o reino de Deus. Talvez você está praticando a religião, você está cheio de dogmas, sua mente está cauterizada por rituais. Então você precisa descobrir o reino de Deus. A religião prepara o ser humano para deixar a terra, não é verdade? A religião e o diabo diz assim, você tem que morrer, né? Você tem que se preparar. Por quê? Porque ele sabe que você que está me ouvindo agora, você só tem poder aqui na terra. É aqui na terra que você tem poder. Deus te criou para a terra. Deus te criou para influenciar a terra. Você morreu, que influência você vai ter? Então a religião te prepara para isso. Sabia? A religião quer que você saia da terra e vá para o céu. O reino capacita a humanidade para dominar a terra. Quando você lê a Bíblia, você vê isso. A religião enfoca o céu, o reino enfoca esta terra. A religião consiste em buscar a Deus. O reino tem como base o Senhor aproximar-se do ser humano. Foi o que Jesus disse. Eu vim, eu desci do céu. A religião tenta escapar deste mundo. O reino causa impacto, influência e transforma esse planeta. Que coisa maravilhosa. A religião quer levar a terra para o céu. O reino deseja trazer o céu para a terra, trazer a cultura dele, né? Então é importante você entender que essa era a missão de Jesus, trazer o reino, de retornar com o reino. Ou seja, o cristianismo como uma religião já é bastante conhecida. Nós entendemos, nós vamos para o seminário, fazemos os cursos de teologia para entender a religião. Tem até o estudo das religiões, né? Tem uns doutores em religião, doutores em divindades, sabem minúcias da religião ou do religioso. O cristianismo te ensina isso, mas é muito raro você ir para um seminário e ter uma matéria sobre reino. Não tem. O reino passa desapercebido, como está dentro da religião, e não é isso. Então você precisa entender que as pessoas precisam ter entendimento e ter compreensão para aplicar o reino de Deus, né?
Resultado é que poucos líderes, eles falam mais da igreja institucional, eles falam mais da religião, dos dogmas, dos rituais, né, de como poder agradar a Deus, mas eles falam muito pouco do reino de Deus. O reino é uma cultura, o reino é um território, o reino tem um rei, o reino tem uma constituição, e eles não sabem disso, porque eles foram ensinados dessa maneira, eles adquiriram vamos dizer assim, um conhecimento, mas eles não sabem aplicar isso, falta entendimento para eles. O resultado é o que a gente tem, a religião, a base de muitos conflitos na terra, de muitas pessoas hoje terem desistido porque a religião não tem a resposta exata para a pessoa compreender Deus, tá certo? Então, eu queria que você acompanhasse comigo. Nós vamos ter aqui 10, 12 minutos sempre para a gente falar um pouquinho sobre o reino de Deus. Então, nesses 2 programas, a gente só falou de uma pequena introdução. Deus não veio fundar uma religião. O desejo de Deus é trazer um reino. Talvez a nossa mente, como ela é uma mente muito, vamos dizer assim, tem muita democracia, a gente não consegue entender a palavra reino porque fala de monarquia. A Bíblia é um livro monárquico, querido, e nós precisamos compreender a cultura do reino. Apesar que estamos vivendo um país democrata, como o Brasil, né? Mas nós temos um rei, nós temos um reino, e nós somos parte dessa família real em toda a terra, e você tem que compreender isso. Que Deus possa abrir seu entendimento para você compreender que você tem um papel importante aqui na sociedade. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo papo. Deus te abençoe.